Muito bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão ligados aí, acompanhando 3 Minutos de Esporte com Vanderlei Corrêa, sempre um prazer. Toda segunda, quarta e sexta aqui para falar de futebol, falar de outros esportes com vocês. Copa do Mundo, vamos chegando aí na última semana da Copa do Mundo, definidos aí os 4 semifinalistas da competição, que tinha 32 equipes. E agora temos aí franceses e ingleses, ambos campeões mundiais, e temos também belgas e croatas. Então vamos ter a primeira semifinal entre França e Bélgica. Para mim, acho que o campeão sai daí. E do outro lado tem Inglaterra e a equipe da Croácia. A Inglaterra há muito tempo não chega a uma semifinal. E é um time que quando chega, é aquela história, né? Deixa eu chegar, vamos ver onde que vai a tal da Inglaterra. Tem um dos artilheiros da competição, que é o Harry Kane. E do outro lado você tem também o Modric, o Rakitic e os Siktites a mais ali, né? Vamos ver o que acontece. Esse jogo será na quarta-feira. O jogo da terça-feira será entre França e Bélgica, que é um grande jogo. De um lado, Lukaku, Hazard, De Bruyne, Courtois, o goleirão, né, que fechou o gol contra o Brasil. E do outro lado, a França de Mbappé, a França do técnico Deschamps, né? O Matuidi vai voltar, o Pogba também joga, ou seja, a França bem reforçada aí para esse confronto diante da Bélgica. Vai ser um pega-bom, hein? Vai ser um pega-bom. Eu não sei o que vai dar. Sinceramente, não dá para falar. Dois campeões mundiais e 2 que ainda não foram, que sempre foram coadjuvantes apenas, né? A equipe da seleção croata e também a seleção belga. Vamos ver, tem uma final europeia com tempero europeu na Europa e os brasileiros que retornaram já ao Brasil, chegaram nesse domingo, alguns, né, outros já ficaram lá para a Europa e não sei o que e tal. Agora eu tô achando uma tremenda, uma sacanagem, que acho que o povo tá elegendo aí o Fernandinho como o grande algoz dessa seleção. Não é, meu. Acho que não é o Fernandinho. Ele conforme eu falei no outro vídeo, é um conjunto isso aí. Isso tem culpa do Tite, tem culpa de comissão técnica, de preparação física, tem culpa de tudo. Tem culpa do futebol e tem culpa... na verdade não tem culpa. A Bélgica jogou muito melhor que o Brasil. Ponto. Tá na semifinal. Não adianta, meu. O futebol não aceita menosprezo de ninguém. Não que o Brasil tenha menosprezado a equipe da Bélgica, mas não aceita soberba. O esporte é muito assim. Então você tem que ser focado, concentrado o tempo todo. Eles tinham um propósito, tinham uma preparação, tinham um esquema tático, souberam mexer esse esquema tático de um jogo para o outro, depois do jogo contra o Japão, souberam mexer e enveloparam o Brasil e mandaram de volta para o Brasil. A grande verdade foi essa. Então o Brasil está fora, aprender com os erros, tem mais 4 anos, não sei ainda se o Tite vai ser o técnico da seleção brasileira, tomara que sim. Acho que a continuação do trabalho, se desvinculando de muitos clubes, essas coisas assim, acho que vai ser importante para a seleção brasileira. Falando em seleção brasileira, falando em Brasil, né? Campeonato Brasileiro já começa aí a aquecer as suas turbinas. Algumas equipes fazendo amistosos aí nesse final de semana. Enfim, tem contratações, tem equipes que estão se desfazendo de jogadores, outras que estão contratando. E vamos aguardar o que acontece aí. Na segunda-feira já tem Santos e Palmeiras, mas isso eu falo durante a semana sobre os clássicos para vocês. Um grande abraço, até quarta-feira. Tchau, tchau.